Hello, coloridas, tudo bem? Boa noite. Eu estou muito feliz que todos vocês estão aqui hoje comigo para esse evento do Caos da Transformação e eu realmente desejo que todas saiam daqui transformadas hoje. Bom, para começar o nosso evento, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela com a apresentação, certo? Bom, boa noite. Vou me apresentar. Meu nome é Karina Caetano. Eu sou arquiteta, psiconeuroarquiteta e especialista em wellness design, com mais de 22 anos de experiência, ajudando mulheres a transformar as suas casas e as suas vidas. Sejam bem-vindas ao evento do Caos da Transformação. Neste evento, eu vou te mostrar o caminho para transformar a sua casa em sua principal ferramenta de autocuidado e saúde emocional em 90 dias. Se você, por um acaso, está aqui hoje, talvez a sua casa, até mesmo a sua vida, esteja parecendo um pouco caótica. Pode ser aquela bagunça que não passa, aquele sentimento que nunca consegue descansar de verdade, ou aquela sensação de que, mesmo cercada de coisas e pessoas, falta algo essencial. Esse evento não se chama do caos à transformação por um acaso. Bom, esse evento não se chama do caos à transformação por um acaso. É porque eu sei, na pele, gente, como é viver em meio ao caos, por dentro e por fora. E eu quero te mostrar que esse caos não é o fim, mas sim o ponto de partida para a grande virada. Porque é no meio da confusão, gente, do cansaço e da vontade de desistir que nascem as oportunidades de transformação para tudo. E tudo começa pela casa, pelo espaço onde você pode reconstruir e reencontrar quem você é de verdade. Hoje você vai entender que o seu lar pode e deve ser o seu principal refúgio e ferramenta para se sentir mais viva, mais acolhida, e mais inteira. Bom, hoje você vai entender que seu lar pode e deve ser o seu principal refúgio e ferramenta para se sentir mais viva, mais acolhida, mais inteira. Vou te mostrar um mapa para transformar sua casa em sua maior aliada no autocuidado, no bem-estar e no equilíbrio emocional. Independente se ela hoje está bonita ou feia, ou ainda que você nem tem entendimento da conexão do seu espaço, ou seja, a sua casa, né, com a sua vida. A sua vida lá fora, inclusive. E como uma influencia a outra. E tudo isso, gente, sem reformas caras, tá? Sem precisar ser especialista em decoração e principalmente sem abrir mão da sua essência. Prepare-se para enxergar a sua casa, e assim mesmo, de um jeito completamente novo. E eu vou te mostrar o caminho para fazer essa transformação, usando o Wellness Design. Ah, este é um termo universal, tá? Ainda é pouco explorado aqui no Brasil. Mas a sua tradução é design do bem-estar, criado para ser aplicado ao bem-estar físico, mental e emocional. E, é claro, deixando tudo muito bonito. Bom, eu sei que isso parece às vezes bom demais para ser verdade. E se eu estivesse aí do seu lado, também pensaria isso. E é por isso que eu quero que você veja algumas mudanças em ambientes onde eu apliquei esse método em como as pessoas que moraram, trabalham nesses ambientes, tiveram suas vidas totalmente transformadas. Presta atenção e depois me conta aqui nos comentários com qual cenário você mais se identificou, antes e depois da transformação. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho das fotos aqui da Andressa. Andressa é uma cliente querida, que essa, posso falar o nome dela. E a casa dela estava exatamente assim, gente. Completamente cinza, tá? Bem borocochô, um apartamento gigante, maravilhoso. Aqui na sacada, nessa parte aqui do fundo, tinha uma lajota bem feinha, bem acabadinha, e uma mesa com os bancos corridos, só e uma churrasqueira, né, que era do prédio. E aí ela foi me pedir o seguinte: eu queria reformar, que eu queria minha casa toda clássica e tudo mais, porque eu sou clássica.
E aí, enfim, depois eu vou explicar exatamente como que ela se apresentou. E ainda, ela iria morar com 6 filhos dela, mais o esposo, e recebia cerca de 30 pessoas no final de semana, gente, no final de semana. E aí, todo final de semana, ela estava recebendo 30 pessoas para churrasco. Bom, eles vão pedindo tudo cinza, clássico, a gente foi conversando ao longo do processo e aí, de repente, ela despertou. E olha o resultado que ficou. Essa mesa de antes, né, completamente apagada, virou isso aqui. Então, essa porta, que inclusive dava acesso para a cozinha, ela ficou totalmente escondida. Aqui a gente tem mais 2 outras portas que estão escondidas, tá? E aí você vê que tem bem mais cor, bem mais aconchego. Olha só a diferença disso, né, gente? Sabe, ao invés de colocar a TV lá, e TV, às vezes, ela corta totalmente a comunicação que você vai ter com as pessoas que estão ali do lado. E aqui. Então, na hora de misturar essas cores, ela, nossa senhora, fica muito extravagante. Eu disse assim, vai ficar um pouquinho. Esse aqui é o quarto de 2 dos filhos dela. Aqui, esses 2, eles eram totalmente diferentes de personalidade, de comportamento. Então, a ideia de trazer pertencimento para eles 2 foi através desse grafite. A gente fez em cima do papel de parede, e aí cada um enxergava uma coisa. Isso aqui merece um post separado depois. E ela que queria o clássico, digo, vamos, aberemos o clássico dentro do quarto dela, tá? E aqui é a cozinha que ela sempre fala, comenta a respeito da cozinha. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que além da Andressa, eu tenho várias outras transformações. E como o Wellness Design não fala só sobre beleza, né? Vou colocar aqui o que aconteceu com ela depois. Então, todo mundo amava muito ficar na sala, usar a área de. Só voltar aqui. Então, todo mundo amava muito ficar na sala, usar a área gourmet. O meu quarto eu amei, porque era o meu quarto, do jeito que eu queria. Quarto das crianças, ela fez uma reunião, entendeu o que eles queriam também, os desejos dele. Eles amavam também o quarto deles. Ela fez uma cozinha, que assim, é o meu xodó. Todos os meus filhos amavam receber, assim como eu, né? A gente sempre gostou muito de receber pessoas. Então, todo mundo que entrava falava, nossa, achava incrível. Ela fez um mural de quadros. Tipo, era um local também muito mimoso, que a gente também era apaixonado. Gente, não havia fotos na casa dela. Mas essa daí não foi só, a Andressa não foi a única. Vou mostrar mais algumas outras aqui que se transformaram através da mudança da sua casa e da aplicabilidade do Wellness Design. Aí tinha o lado exótico, mas também tinha minha cristaleira cheia dos meus cristais e cheia das minhas bachelas. Eu tinha o meu escritório, né, cheio de livro de direito. Sim. Muitos estilos, né, e momentos também de vida. Diferentes, né? Se redescobrindo, vivendo fases diferentes, mas nunca deixando de ser a gente, claro. Mas sempre mudando. Eu acho que isso é muito salutar. Isso é vida, né? Que a Ká fala, até eu ficou muito gravado isso na minha cabeça, é que o seu lar tem que ser muito a sua cara, tem que ser de conforto, tem que ser um lugar onde você queira estar, queira ficar. Eu resolvi fazer uma mudança na minha casa. Então, eu tenho uma área que eu gosto muito, né, que é uma área da churrasqueira, tem uma piscina pequenininha, mas é uma área bem aconchegante, que eu moro numa cobertura. E por um tempo, mais ou menos 1 ano, essa área ela ficou inutilizada. E na verdade, eu nem aparecia nessa área, que antes era um lugar que eu gostava muito. E aí, quando entrou a pandemia, eu disse, nossa, eu acho que eu tenho que reviver esse lugar. Tenho que trazer cor para dentro da casa, porque já estava tudo muito cinza, né? Com todas essas mortes, né? Todas essas tragédias. Então, eu precisava de cor. Então, eu comecei pegando meu filho para comprar umas flores para levar e plantar. Eu plantei junto com ele. E depois eu chamei a Ká para me ajudar. Eu estou indo comprar uma almofada. Você não quer ir comigo? Nossa, adoro comprar almofada.
E nesse dia ela foi me acompanhar para comprar 2 almofadas e eu saí com uma compra gigante, com almofada, com graminha, um monte de enfeite. E a partir dessas 2 almofadas eu reformei toda essa área com a casa. Hoje é uma área que eu me sinto muito bem. Então, se eu quero pensar, eu vou para lá. Se eu quero comemorar, eu vou para lá. Se eu quero estar sozinha, eu vou para lá. Se eu quero estar com os meus amigos, eu vou para lá também. Então, é uma área que eu amo e, assim, tem muito a minha cara. Ficou muito mais aconchegante, né? Bom, como vocês podem ver, não é falar só sobre estética, né, gente? É principalmente a gente falar sobre transformações, transformações absurdas, assim, tá? E aí, porque assim, na verdade, o wellness design, ele é sobre trazer a sua essência para o seu lar, como a própria Andressa falou, e adaptar a sua fase, né? Então, o que que acontece? Como a própria Marta falou também, que é assim, cada fase eu ia mudando, que é salutar isso, sim, são fases que vão fechando ciclos, né? São fases novas, porque causadas por causa de fechamentos de ciclos. Então, eu lembro também de um cliente que conseguiu entender exatamente isso. Aqui eu não posso chamar o nome dele mesmo, vou chamar de João. E já adiantando que eu fiz 3 apartamentos para ele. Deixa eu trazer aqui as imagens. Bom, o primeiro, ele estava noivo e pediu o apartamento inteiro branco, gente. Pediu para retirar todo tipo de madeira do piso, da porta, eu quase morri com isso, entendeu? E substituir tudo por porcelanato branco e vidro branco nas portas, tá? Para ti. Bom, esse pedido, que parece ser até muito comum, mas me deu logo uma sensação que eu estava falando com um psicopata, gente. Sério, seríssimo. E eu posso justificar isso quando tiver mais tempo para explicar para vocês o motivo. Bom, não conformada, eu acabei pintando uma parede de verde bandeira. E eu falei para ele, bom, se em 30 dias você não gostar, eu pago meu bolso e volto ela para o branco. Bom, 30 dias depois ele falou que foi a parte do apartamento que ele mais gostou. Tá, Prati? Bom, no segundo apartamento, no momento que eu estava definindo os acabamentos, ou seja, os acabamentos e a parte do wellness design, o João dispensou os meus serviços, gente, justificando que eu tocava em lugares que não deveria tocar. Bom, confesso que eu não entendi nada, tá? No terceiro apartamento, depois de 18 anos do primeiro apartamento, ele já casado, com 2 filhas, enfim, durante a primeira conversa que ele falou que tinha pensado para o apartamento. Bom, adivinha o que ele estava falando, né? Eu queria todos os móveis brancos. Bom, aí eu falei que eu tinha uma outra proposta, tá? Com madeira, com cores sóbrias, com off-white, com toque de cores vibrantes. Aí, nesse momento, gente, é claro que foi um pouquinho mais detalhado que isso, né? Bom, nesse momento, quando eu olho para o João, ele estava emocionado. Eu sei, perdi o cliente de novo. E aí ele falou assim, olha, tive um pai ausente, que ele era madeireiro. Então, eu acabei relacionando a ausência dele com a madeira. Porque a madeira ela acabava me trazendo lembranças ruins. Mas você sabe que eu perdi meu pai há 4 anos? E eu acredito que não teria nada melhor para eu recordar do meu pai do que colocar madeira dentro da minha casa. E por incrível que pareça, você acabou de descrever a casa que eu cresci. Não, nessa hora estavam os dois chorando, assim, enlouquecidos. E aí, depois disso, ele me falou assim: eu queria te pedir 2 coisas, tá? Primeira coisa, 2 coisas que acabaram virando 3. A primeira coisa, que eu colocasse a cor preferida dele na casa. Agora adivinha qual era? Amarelo ouro. E a segunda, que eu colocasse o verde bandeira do primeiro apartamento em algum lugar. E aí, olha aqui o verde bandeira, minha gente. Um apartamento bem maior que o primeiro, né? E aí o que acontece? Então a gente colocou esse verde bandeira aqui no fundo, tal.
e foi bem interessante. O impacto que causou, ele ficou super emocionado. Bom, e a esposa, ela não tinha opinado muito nos 2 primeiros apartamentos, ela disse que queria o apartamento com clássico, então toma de clássico, rococó aqui. E as filhas, cada um acabou fazendo um pedido e tal. Olha o amarelo de novo, gente, o amarelo aqui. O amarelo, coloquei o rolo inteiro de amarelo, tá? Não economizei nesse amarelo, e a gente ainda colocou um toque aqui na cozinha. E aí trouxe antigos hábitos, né, e costumes deles, que ele acabava não fazendo mais, que era jogar poker, então a gente colocou uma mesa que pudesse não ser necessariamente de poker, mas que pudesse ser usada também para jogar. E eu aeromodelo, que era um hobby dele, que esse aeromodelo, por sinal, estava quebrado, e ele não tinha mais como utilizar, então eu disse assim, vamos colocar na parede só para trazer as recordações boas para você. Bom, com isso, conseguimos chegar neste resultado todo aqui. Mas como o foco do Wellness Design não é apenas beleza, gente, quero te mostrar o que mais uma cliente sentiu ao passar por essa transformação. Essa cliente, eu devo dizer que eu me emocionei muito quando ela veio falar sobre a alteração na vida dela, porque ela estava, quando ela foi para o apartamento que eu tinha projetado, ela estava numa depressão muito profunda. Então, estava realmente sendo muito medicada. E medicações assim, bem punks. Hoje eu poderia dizer que eu nunca mais voltaria para um ambiente extremamente sóbrio e sem cor, porque é algo que reflete totalmente no nosso humor. Não tem como você chegar num ambiente desse e, e não ser influenciado positivamente, entendeu? Enaltece demais o ambiente, modifica a energia da casa, todos esses estímulos, né? E eu achei interessante que quando eu vim avaliar o apartamento, eu falei, nossa, tem uma parede de flores aqui que tá super legal. E depois, quando eu entrei pelo corredor, era azul. Daí eu falei assim, nossa, mas por que ela mudou da água para o vinho, assim, a cor? Né? Na minha cabeça, eu teria que continuar aquela mesma coisa. Mas não, hoje em dia eu dou super valor para isso, porque eu mudo de ambiente e ele vai ficando mais calmo, porque a cor azul, ela remete aos quartos, e aí ela fica mais escura, o tom dos quartos, eles são mais pastéis, mas ele tem cor, ele muda de cor, né? Tem uma parte branca, uma parte... Exatamente, então você fica aconchegada ali, então eu acho que a pintura, né, essa decoração através das cores e dos desenhos em tinta, pintura em parede, realmente faz muita diferença. É simplesmente a alteração de cor, até um certo nível, e depois o branco, ele já te deixa num ambiente mais acolhedor, sabe? A suíte ali, como ela é muito grande, talvez se ela fosse inteira, mesmo que colorida, se ela fosse inteira lisa, ela ia ficar um lisão, assim, um paredão. Só que quando você fez aquela faixa, né, vamos dizer assim, uma faixa de outra cor. é somente uma faixa. Então, assim, relativamente, um custo que é irrisório até, né? Tem até menos tinta ali. Ele deixa o ambiente mais acolhedor, porque você parece que fica mais baixo, fica menor, porque é um quarto muito grande, mas ele abraça muito mais. E aí, essa semana, eu comprei móveis para o meu quarto. E eu comprei colorido. Mas eu não quis o branco de jeito nenhum. Eu falei, não vou pôr um branco aqui, sabe? Eu falei, eu quero esse quarto mais harmonizado, com cores, né, combinando com a parede. E é muito diferente do que eu fazia antes. Mudou totalmente. E eu sinto que isso me faz bem, de uma maneira geral, sabe? Muito bem mesmo. Teu guarda-roupa mudou? De cores de roupa dentro? Com certeza, muito menos medo de usar cores, e isso reflete muito na nossa energia fora de casa, né? Diferente você chegar ali e tá sempre usando preto, bege, branco, Você percebe assim roupas que lisas. o comportamento das pessoas com você alterou em alguma coisa? Com certeza. A sensação que eu tenho, às vezes eu olho e falo assim, vou colocar essa blusa laranja aqui, né? E a hora que eu saio com ela, com certeza eu sinto uma energia diferente, uma energia de alegria, de força, de coragem. E nos dias que eu tô um pouco mais amuado, um pouco mais acuado, eu coloco aquela blusinha preta assim e, né?
Enfim, lógico que o preto tem seu valor, né? Claro. Tenho usado mais batom também, então, assim, é muito interessante. Ai, Realmente, a cor transmite uma energia e que mudou bastante, assim, meu humor de uma maneira geral, minha maneira de ver as coisas e de celebrar, né? Quando estimula energia, estimula muita coisa. Realmente fez bastante diferença. Pois é, gente, às vezes a gente acha que precisa de coisas mirabolantes e às vezes pequenos detalhes já fazem toda uma diferença na nossa vida. É impressionante, né? E o wellness design, ele é capaz disso, sabe? Bom, mas agora, eu tinha perguntado antes. Eu queria saber quem se identifica com quem. Eu queria que soltasse aqui nos comentários, por favor. Me conta aqui, qual foi o cenário que você mais se identificou? Tá. Uhum. A Flávia fala com da moça que falava de várias fases. Foi impressionante. A gente fez mais ou menos uns 5 projetos só para ela, fora para a família toda, tal. E aí, e para cada projeto era uma coisa diferente, né? E a Flávia está falando aqui, eu já tive fase que definitivamente a minha casa não combinava em nada comigo. Mas acho que isso é normal, não é? Veremos, a gente vai falar sobre isso, tá? E tem o Roberto também. Roberto fala que ele também convive com alguém com depressão e a pessoa só quer ficar em casa, deitada na cama e no escuro. Mudar constantemente de fases de perspectiva, para alguns pode ser julgado como uma pessoa inconstante, né? Mas eu prefiro afirmar que, como a própria Marcia falou, que é salutar, eu prefiro afirmar que essa pessoa ela está em constante evolução, sabe? Que é uma pessoa que não tem medo de evoluir. E se tem medo, é por um acaso ela enfrenta esse medo. Mas o que é estranho é que, mesmo em constante evolução, muitas dessas pessoas, na hora de preparar o seu abrigo, elas, elas deixam a sua casa sem. Ela quer que a sua casa perdure, sabe, por décadas. Claro que isso em algum momento vai ficar incompatível. E a questão de depressão, gente, eu sei muito bem o que é isso. Eu vou contar aqui um pouco da minha história. Bom, eu já tive nesse lugar de vários depoimentos, já aconteceu comigo também, tá? Tanto da solidão, luto, da depressão, da necessidade de agradar a todos, para se sentir amado, para se sentir pertencente a algum lugar, né? E durante muito tempo, eu acabei vivendo desconectada de mim mesma, sabe? Perdida, enfim, nas minhas escolhas, tá? E o que eu quero dizer, gente, que isso aqui que vocês estão vendo não é uma teoria, não é uma moda, não é. Ela é a ciência aplicada ao dia a dia, sabe? Com validação prática e vida real sendo transformada. Estes resultados não são fundamentados em teorias aleatórias, em modismos, sabe? São fundamentados em ciência. O wellness design une arquitetura, neurociência, psiconeuroarquitetura, programação neurolinguística, a famosa PNL, psicologia das cores, iluminação, tudo isso para criar ambientes que realmente promovam saúde emocional, saúde generalizada. E o melhor, qualquer mulher pode começar a aplicar, mesmo sem ter experiência prévia, tá? Bom, agora eu vou contar um pouco como é que eu cheguei nesse método, tá? E que já ajudou muitas mulheres a se reencontrar, inclusive eu mesma, tá? Bom, desde menina, eu nasci em Belém do Pará, né? E eu morava junto com os meus pais e meus 2 irmãos. E eu sempre gostei de 3 coisas, tá? Ouvir a história das pessoas, o que estava por trás da personalidade dela e os motivos dela, mudar as coisas de lugar, vivia mudando as coisas de lugar dentro de casa, e sempre amei cores. Bom, a minha paixão por arquitetura nasceu muito cedo também. E com apenas 12 anos, eu decidi fazer o curso.
Só que aos 20, um ano antes de eu me formar, eu tive uma mudança radical na minha vida. A minha mãe, meu pai e a minha irmã se mudaram para São Paulo por causa do tratamento de câncer da minha mãe, que faleceu no mesmo ano, em outubro de 99. Eu consegui me formar no ano seguinte, mas mesmo com sentimento de luta, de luto, sabe, de solidão, pouco tempo depois, eu fui e me mudei para um apartamento que era 20% do tamanho da minha casa. Porque a minha casa, como era muito grande, minha sensação era que, se eu tivesse um lugar menor, eu ia me sentir mais acolhida, mais protegida, sabe? Já que tá todo mundo fora e era muita mudança, eu estava no luto, eu estava cuidando do meu irmão, enfim, era muita mudança na minha vida. Nessa época, bom, para eu tirar esse vazio, essa solidão, né, enchia a minha casa. Gente, fazia festas semanais. Mas mesmo com a casa cheia, eu me sentia só, sem ter com quem compartilhar o que eu estava sentindo, sabe? Nesse momento, eu resolvi aplicar comigo alguns ensinamentos que eu já havia aprendido nas minhas especializações. Começando pela troca das cores das paredes e dos móveis de lugar, né? A troca dos móveis mudei radicalmente. Bom, essa mudança na minha casa já refletiu diretamente no meu comportamento. Eu comecei a me sentir melhor com a minha própria companhia, e o segredo foi conseguir conviver comigo mesma, só que nessa nova fase. Eu que sempre buscava companhia para ter esse bem-estar, fui encontrá-lo sozinha dentro de casa. Olha que ironia. E a mudança deu tão certo, gente, que eu passei anos maravilhosos nesse lugar. Mas eu precisei me mudar novamente. Só porque o meu apartamento pegou fogo e eu perdi tudo. Parece coisa de filme, mas aconteceu comigo, gente. E aí, dessa vez, eu me mudei para um apartamento de 59 metros quadrados, em um bairro distante, sabe, do centro de Belém. Aí eu pensei, nossa, agora não tem mais festa, ninguém vai vir aqui, imagina. E lá, gente, eu vivi a pior experiência que eu podia conhecer, a depressão. Ela iniciou exatamente porque nessa época as coisas não estavam indo tão bem, tá? Além do incêndio propriamente dito, ia ter perdido absolutamente tudo. Não estava bem o relacionamento, nem o trabalho, nem a saúde, enfim, nada. Aí eu cometi um erro grave, pela primeira vez. Resolvi prestar atenção no que as pessoas falavam para mim, sabe? Daquelas conselheiras que falavam, ai, faz isso, não faz aquilo, enfim. Bom, com isso, eu entrei na caixinha, tá? Resolvi me moldar e seguir um padrão que me aconselhava, sabe? Para ver se a vida voltava a melhorar, a dar certo. Mas isso foi uma super furada, gente. Eu entrei e foi numa tremenda depressão. Quando eu vi, eu estava opaca, sem brilho, sem vida. Nossa, cheguei lá até. Bom, até um dia, gente, que eu cheguei em casa, quando eu abri a porta, tinha um espelho logo na frente. Eu me vi no espelho e disse: quem é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu, sabe? Eu não me reconhecia mais. Eu tive uma crise de choro e eu falei: já deu, não tem limite. Essa daí não sou eu. Bom, eu já estava tomando remédio, né, para depressão, mas eu decidi entender exatamente o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Foi aí que encontrei o PNL, a PNL, a Programação Neurolinguística. Comecei a estudar e praticar os exercícios comigo mesma, e aqui eu percebi que a forma como eu estava trabalhando a arquitetura podia ser ainda melhor, porque tinha como aplicar as outras especializações que já tinha feito, como psicologia das cores, iluminação, design de interiores, psicologia da arquitetura, neurodesign, todas elas unidas e sendo aplicadas de forma conjunta. Mudei minha casa toda, gente. O apartamento ficou todo lilás, meio queimado, vocês sabem, meio encardido. E a iluminação, gente, eu criei o hábito de mudar lâmpadas, de acordo com a cor e a intensidade, para atender o humor que eu queria ter na hora. Voltei a receber pessoas em casa, mas dessa vez não estava buscando mais preencher um vazio, ter muleta, sabe? Era para aproveitar mesmo a companhia delas.
e que, por sinal, sempre me diziam, o clima na sua casa cá é completamente diferente. Após os testes e resultados positivos em mim, né, eu disse assim, gente, eu vou aplicar isso nos meus clientes. E os resultados, gente, também foram excelentes. Então, eu percebi que eu tinha criado um método replicável e passei a usá-lo em todos os meus clientes. Ah, o primeiro cliente, por sinal, foi o João, aquele que revelou o que estava contido dentro do peito dele, o da madeira, sabe? Quando tudo na vida estava indo bem, uma nova onda me pega. E nessa, eu tive que me mudar para São Paulo. Aqui é a minha avó, o grande motivo de eu ter me mudado para cá, porque, bom, eu me mudei para São Paulo na véspera da pandemia, porque uma tia minha, que era quem cuidava mais da minha avó, tá? Ela estava em estágio terminal no hospital. E em casa, a casa alugada, porque a nossa mesmo estava abandonada, tá? E precisava reformar. Estava minha avó com Alzheimer, 96 anos, e meu pai com sérios problemas emocionais. A reforma da casa precisava ser imediata. Eu disse assim, gente, não tem mais o que fazer, eu preciso mudar para cá. Eu aproveitei essa situação para colocar o meu método à prova mais uma vez. O Wellness Design seria a minha ferramenta para transformar a minha casa no meu espaço de autocuidado, sabe? De reconexão e de saúde emocional e mental, claro. Aí, você pode estar se perguntando, mas você não tinha melhorado? Sim, melhorei. Na outra fase, na outra casa, antes de um incêndio. Mas agora, eu precisava de novo de um refúgio. Bom, coloquei como meta que a reforma deveria ajudar as 3 pessoas que iriam morar lá, né? Em primeiro lugar, minha avó, que apesar de ter Alzheimer, está em um estágio onde não consegue mais falar com as pessoas e por isso era tratada como se fosse um saco de batata pelas cuidadoras. Eu precisava provar que tinha uma pessoa ali dentro. Por isso trouxe alimentos que emocionasse todos os dias. Ela que sempre foi apaixonada por flores, tinha um teto. Gente, tinha um teto. Eu estou, hoje, o meu home office é exatamente no lugar onde era o quarto da minha avó. E o teto, ele era inteiro florido, com papel de parede. Assim como a parede da frente. Por que o teto? Porque para uma pessoa acamada é o lugar que ele vai mais ver. E todos os dias, quando ela acordava, ela olhava para o teto, apontava e se emocionava. E tentava conversar. De uma certa forma, ela tentava se comunicar. E isso, gente, não só foi muito positivo para ela, porque ela tinha qualidade de vida, né? Mas principalmente foi primordial para o comportamento das cuidadoras, que viram que ali realmente tinha uma pessoa. Bom, o segundo foi o meu pai, que havia passado por muitas perdas e estava sensivelmente abalado, gente, emocionalmente. Pedi para que ele escolhesse as cores da casa e as texturas do sofá e das cadeiras. Bom, além disso, deixei também a iluminação mais quente, porque antes era tudo branco frio, né? E usei muita madeira na casa toda, piso, enfim, vários detalhes. O resultado, gente, foi o meu pai muito mais falante, muito mais proativo e voltando, inclusive, a fazer planos. Essa daqui foi a cor que ele escolheu. E para minha surpresa, né? E a minha avó, essa daqui, ela não estava nessa situação quando cheguei aqui, né? Ela estava com 94 anos, mas aqui ela já estava com 96. Meu xodó, meu xodó, meu xodó. Bom, eu, claro, né, também precisava ser atendida, afinal de contas era muita mudança, era uma avalanche, era uma tempestade atrás da outra. E pense que eu havia apenas 2 anos que eu tinha saído de uma depressão, gente. Imagina! E de repente minha vida muda de cabeça para baixo. O medo de retornar, os dias cinzas, foi inevitável. Eu não estava mais no meu abrigo, na minha casa, eu não estava mais em Belém, na minha rotina. Por isso eu optei para fazer o meu mundo em 3 ambientes. O meu escritório, né, com essa pintura gigante, espalhafatosa, cheia de informação, assim como eu, tá? O meu quarto, mais espalhafatoso ainda, com tecido de calopsita e plantas na parede, e o meu banheiro, com revestimento de planta também, tá? Cheio de folhagem. Bom,
como viram, eu sempre usei o recurso das cores como aliada para decorar ambientes e para me empoderar. Não é à toa que as chamo de coloridas, que na minha leitura significa passíveis de empoderamento. Bom, menos de um mês depois da nossa mudança para casa reformada, a mudança no nosso comportamento e bem-estar já havia mudado significativamente. Vi mais uma vez que o wellness design não era apenas uma moda. Pude viver e sentir os verdadeiros milagres que essa ferramenta proporciona. Porque faço questão de contar um pouco da minha história. Eu sou um pouco como você. Eu também me perdi de mim, tentando agradar todo mundo. Vivi a dor de me tornar coadjuvante, gente, da minha própria história. Bom, no fundo do poço, enfrentei rejeição social, profissional. Era difícil, inclusive, convencer colegas e clientes que ambiente também é saúde, não é só estética. Pessoalmente, me vi doente, sem energia e sem vontade de viver, para entender que precisava de apoio constante. Bom, a saída veio com mais estudo, com coragem e experimentação. Explorei a psicologia das cores, a iluminação, a neurociência, PNL, testei tudo em mim. Apliquei em clientes, descobri que pequenas mudanças nos ambientes, como a própria Thalita falou para vocês, pensadas para o bem-estar, podem mudar o humor, o sono, a autoestima. Ajudar no tratamento de doenças emocionais pode mudar a sua vida. O método Casa que Cuida nasceu dessa união. Ciência, arte e vida real. Aí descobri a minha missão, ajudar outras mulheres a fazerem esse mesmo caminho de volta para si mesmas, a transformar suas casas em ferramentas de autocuidado, bem-estar, saúde e transformação. Mas percebi que com atendimento individualizado na arquitetura, deixaria de ajudar muitas mulheres em situações parecidas, sabe? Optei, então, por falar com mulheres, só com mulheres por aqui, pois eu sei muito bem que nós, comumente, abrimos mãos de nós mesmas para fazer os outros felizes, não é mesmo? Por isso, tomei coragem e encarei a internet, que não é fácil, para que a minha voz seja um recurso de empoderamento para todas. Agora, antes da gente saber o que é bom para a gente descobre o que é ruim, certo? Por isso que, antes de te mostrar os pilares do método que transforma a minha vida, que transformaram a minha vida e a vida de tantas clientes minhas, eu preciso te alertar sobre algo que pode estar te impedindo de viver essa transformação. Porque quando a gente está buscando criar uma casa acolhedora e um ambiente que realmente cuide da gente, é muito comum cometer alguns erros, achando, é claro, que está indo na direção certa, mas, na verdade, estamos nos afastando da casa dos nossos sonhos. Por isso, eu quero te mostrar os 4 maiores erros que quase toda mulher comete ao tentar transformar sua casa. Escreve aqui do lado, tá? Quais são os que você comete? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu duvido que você não tenha cometido pelo menos um, tá? Se você comete algum desses erros, mesmo sem perceber, nenhum método, por melhor que seja, vai funcionar de verdade. Então, preste atenção, anota aí. Talvez você se identifique com alguns deles, e isso é completamente normal. Bom, erro 1. Achar que a casa precisa ser feita igual de revista. A gente pergunta, por acaso você é perfeita? Você acha que conseguiria ser perfeita? Existe alguém na tua vida que exija que você seja perfeita? Pois bem, se a sua casa é a sua extensão e você precisa ter uma conexão com ela, por que você criou um padrão de perfeição? Mesmo consciente que perfeição não existe, né? Bom, sabe por que isso é errado? Gera cobrança. E cobrança de você com você mesma. Tendo
que ser a esposa perfeita, a mulher perfeita, a filha perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, com o corpo perfeito, atitudes perfeitas, e isso gera, sabe o quê? Ansiedade. Bom, você sabe, você passa a dormir menos, ficar mais estressada, render menos no trabalho e estudos, cobra mais de você, dos seus filhos, do seu companheiro, de todos à sua volta, criando conflitos desnecessários e uma sensação de inadequação. O que seria essa sensação? Quando você sente que tudo que você faz está errado. Se o arroz queima, pronto, é o suficiente para você achar que nunca cozinhou bem, ou que nunca conseguiria cozinhar. Isso será replicado para tudo em você, inclusive para a sua visão de você mesmo. Se sentirá gorda demais, magra demais, boa demais, feia demais, tudo de errado demais que você acha que é errado. Como você passa a não acreditar mais no que o seu espelho te fala e começa a acreditar na validação pelo grupo que você pertence? Isso é muito difícil. Aí você se veste como eles, come como eles, viaja para onde eles viajam, cria ato que eles têm, tudo para ser aceita. Porque no fundo, você não tem mais sentimento de pertencimento. Você perdeu o enredo da sua própria vida, da sua própria história. A prova disso é quando você passa a fazer mais pelos outros do que para você mesmo. É o carro que é melhor que a casa, é a bolsa mais cara que o colchão, é a capa do sofá, é usar o copo de plástico e dar o de cristal para visita. Ufa! Se identificou com alguma dessas situações? Tá tudo bem. Fomos ensinadas a ser desse jeito. Eu lembro de uma cliente querida, tá? Que no dia que eu fui conversar com ela pela primeira vez, para fazer o raio-x pessoal e emocional dela e da casa, tudo que ela pedia, ela terminava a frase, só põe se você não achar cafona. E eu falei para ela, por que você se preocupa? Por que a senhora se preocupa com a opinião de alguém que nunca viu? Não me respondeu. Aí, no mesmo dia, eu pedi um copo de água. E ela pediu para a secretária dela pegar. Porque a taça estava no armário tão alto, gente, que mesmo se ela subisse uma cadeira, com seus 1,40 e pouco de altura, ela não ia alcançar. Aí eu não me aguentei. Eu disse assim, peraí, mas por que a senhora coloca a sua taça tão alta? Ela disse assim, não, isso daí é só para as visitas. As minhas ficam aqui embaixo, bem mais simples. Aí eu falei, engraçado, a senhora está tão preocupada em ter ou não algo cafona dentro da sua casa, e o seu comportamento é o mais cafona que eu conheço. Faz mais para os outros e melhor do que para a senhora mesma. Quantas aqui não se identificam com isso? Escreva aqui nos comentários. O erro 2. Copiar tendências de revista para sua casa. Gente, tendências. Que medo dessa palavra. Bom, tem uma coisa que eu falo para todas as minhas clientes: você não é todo mundo, tá? E quando elas passam a entender essa frase, começam a perceber a magia de serem únicas. As tendências são criadas por questões mercadológicas, gente. Mas tem 3 delas que visam realmente o bem-estar, que é a escolha da cor, tanto pela Pantone, pela Coral e pela Souvenir, tá? As 3 analisam psicologicamente qual o sentimento que está faltando no mundo. Por exemplo, logo após a pandemia, com muita gente de luto, tal, o mundo estava triste, estava desanimado, desiludido, por isso que elegeu o Gary Perry um azul violáceo, né? Criado com o intuito de gerar um sentimento de criatividade, segurança, coragem, otimismo, sabe? Então, a partir dessa decisão, a cor passa a aparecer em tudo quanto é canto. É na roupa, no revestimento, nas embalagens de produto em geral, sabe? Ou seja, ela acaba dominando a moda, a arquitetura, o marketing, e por isso que, por bem ou por mal, você acaba gerando sentimentos influenciados por esta cor. Porque você cruza com ela o tempo inteiro. Aqui eu falo um pouquinho sobre a Pantone. O que a Pantone fala a respeito, tá? Para chegarmos à seleção, a cada ano, nosso time global de expert da Pantone
faz uma varredura do mundo, procurando pelas influências das novas cores. Tá? E aí aqui ela vai falar influenciar as futuras cores do ano que vem, com as fontes significativas, pesos diferentes de ano para ano, dependendo daquilo que estiver acontecendo em nossa cultura, tá? A outra coisa é aqui, ó. Isso daqui é da Coral, tá? Nossa cor do ano é surpreendente, é nosso convite para que as pessoas saiam da zona de conforto. E por isso que eu coloquei até aqui. Esse amarelo não é o amarelo curry, tá? Bom, então, o que eu quero falar para você em compensação, as tendências em geral, tirando essas três em particular, elas são fruto primordialmente mercadológico, tá? Ou seja, você consome não porque você acha bonito ou que é necessário, mas porque alguém quer vender e usa as melhores estratégias de marketing para essa informação, a informação desse produto chegar até você. Qual o problema de seguir tendência? Quando a tendência não combina com a sua essência, ela apaga a sua identidade e aumenta a sensação de vazio. E por que isso acontece? Bom, porque a casa ela precisa contar a sua história para você se sentir pertencente àquele lugar. E ainda que você se orgulhe da sua caminhada, sabe? Ainda para que você se orgulhe da sua caminhada, sabe? Dos caminhos que você percorreu para chegar aonde chegou hoje. Para que você lembre as pessoas que foram e são verdadeiramente importantes ao longo dessa história. Para você saber que derrotas houveram ao longo desse caminho, mas lembrar e, preferencialmente, ver as suas vitórias conquistadas. Vitórias essas que muitas vezes são esquecidas. Nos atropelamos nos problemas do dia a dia, sabe? Além do que, você se sentindo pertencente a um lugar dificulta situações externas, assim, sabe, de estremecerem a sua autoestima. Lembro também de uma cliente que na primeira entrevista também me falou convincente. Ah, o meu estilo é clássico. Só que ela estava vestida com uma camiseta dos ursinhos carinhosos e tinha algumas tatuagens da Hello Kitty nos braços. Bom, então eu pedi para que ela me descrevesse o que ela entendia de clássico. E eu virei assim, mas por que você escolheu esse estilo? Ela falou que achava chique. Gente, tem um pânico dessa palavra. Bom, o tal chique de novo. Aí apelei para a funcionalidade. Bom, perguntei para ela se ela achava prático ter uma casa tão clara, tão cheia de elementos e móveis nobres, já que ela recebia cerca de 30 pessoas em casa todo final de semana para comer churrasco e ouvir sertanejo. Final das contas. Clássico era uma referência que ela tinha de algo exuberante, elegante, sofisticado, retrato de quem sempre teve dinheiro ou que venceu na vida, mas definitivamente não era exatamente o estilo que ela gostava de fato, sabe? O erro 3. Deixa eu colocar aqui. Esse vai dar confusão. Gente, eu quero os comentários aqui do lado. Quero os comentários aqui do lado que vocês acham, tá? Vai dar xingamento. Uso excessivo de cores neutras e branco para não enjoar. Bora lá. Como que eu posso falar sobre isso? Me tira uma dúvida. O prato de comida que você mais gostava aos 10 anos de idade é o mesmo que preferido seu de hoje? E estilo de roupa? Que era a sua cara quando você tinha 15 anos de idade. Continua sendo o mesmo? Tá, esquece o fato ou a probabilidade de você não estar com o mesmo corpo. Faz de conta que tivesse. Usarei as mesmas roupas? Melhor. Os 3 maiores sonhos que você tinha aos 15 anos de idade. Realizou algum? Se realizou um ou todos? Os outros sonhos que você tem hoje conversam com esses sonhos iniciais? E se não realizou nenhum? Já se perguntou o quê? Pois bem, dê apenas uma pequena pincelada para afirmar para você que a menina de 10 anos mudou de fase aos 15 anos e, com certeza, passou por várias fases para chegar até onde você chegou hoje.
Para cada fase tinha um sonho, uma forma de pensar, uma forma de agir, de se vestir, de lidar com os problemas, de amar, de se comportar e de sentir. Passamos por fases. E o fechamento de cada fase, de cada ciclo, deixa para trás uma série de coisas que, enquanto estávamos no ciclo anterior, fazia total sentido para a gente, mas hoje não faz mais. Com isso, deixamos para trás roupas, objetos, sonhos e também pessoas, amores. Se você é feita de fases e já começou a entender que a sua casa é seu abraço, é uma extensão sua, que existe uma conexão forte entre você e sua casa, então me responda. Por que só você pode evoluir e a sua casa precisa estar do mesmo jeito que você não enjoe? Que perdure por décadas. Se ao longo dessas décadas você vai mudar muitas vezes. Consegue entender que isso acaba afetando a sua relação com a sua casa, ou pior, fazendo com que você também estagne? Porque é errado, gente. Por que é errado usar só as cores neutras com medo de enjoar? Porque a sua casa precisa acompanhar as suas fases. E, além disso, precisa ser multissensorial. Isso quer dizer que ela precisa ativar o máximo de sentidos seus, como uma taça de vinho, que tem o som da rolha ao sair da garrafa, do líquido quando é derramado na taça. Tem a cor que hipnotiza, e fala muito sobre ele. E tem o cheiro, o cheiro. O cheiro nem precisa perceber as notas dele, mas o cheiro já é inebriante, gente. E é claro que traz notas, lembranças, gatilhos e, por último, o tato. O contato daquele líquido aveludado preenchendo a sua boca. Todos esses sentidos precisam se fazer presente na sua casa. Mas preciso dar o destaque para o sentido da visão. Extremamente importante, porque através dela recebemos inúmeros estímulos neurais, em especial as cores. Bom, e voltando ao ponto de colocar cores neutras para não enjoar, quando você utiliza essa solução, você esquece de 2 fatos importantes que vão abalar sua saúde emocional, mental, o seu humor e o seu bem-estar. O neutro não gera estímulo. Não gera estímulo algum para o seu desempenho cognitivo. E com isso, você começa a perder de forma mais acelerada a sua capacidade mental, como memória, raciocínio lógico e concentração. A prova disso é o famoso quarto branco do BBB, conhecido como do BBB aqui no Brasil, tá? Porque é largamente utilizado como câmara de tortura em países em guerra. Chocante, né? Mostrar aqui para vocês. Esse daqui foi o primeiro, onde tinha-se menos elementos vermelhos ainda. No segundo ainda tinha um outro elemento aqui. E esse daqui, alguns comentários, se vocês quiserem, depois eu mando o link para vocês. Técnica do quarto branco do BBB já foi usada como tortura moderna. Tá? Aqui, é bem louco esse relato aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Aqui foi uma pessoa que foi torturada na guerra do Irã, e ela fala assim, as pancadas, os ossos quebrados e as condições miseráveis não eram nada comparados à dor que sofri pela tortura branca. Tá? Esse rapaz aqui, no primeiro BBB, em 34 minutos, ele começou a ficar de frente para a parede, e não é à toa que deixam as paredes acolchoadas, porque ele começou a bater a cabeça na parede, literalmente como um louco, tá? Esse daqui foi também no primeiro, e a desistência, sim, foi absurda. Inclusive, uma das pessoas ficou muito tempo em depressão depois disso. Aí ainda falo bem aqui. Ficar em um espaço sem janelas, sem comunicação externa e com iluminação direta ininterrupta e ainda fria, tá? Sem saber se é dia ou noite lá fora, aumenta consideravelmente o nível de estresse e ansiedade da pessoa, tá? Explica o psicólogo. A privação do sono, por exemplo, pode desregular a frequência cardíaca, alterações cognitivas e até aumento da pressão arterial. E isso daqui não é coincidência.
tá? Realmente é a cor preferida do manicômio. E aí você vai e me coloca, às vezes, o ambiente. Aqui fui fofa, ainda coloquei o bege aqui junto, tá? Mas, na verdade, tem gente que adora um ambiente 100% branco. E 100% branco, bom, aqui não me cabe explicar com minúcias, porque não vai dar tempo. Mas só explicando um pouquinho, porque eu achei que a pessoa era psicopata lá em cima. Lembra desse caso? Pois é. Que tinha pedido tudo branco. Então, isso tudo é chocante, né? Mas ainda tem um segundo fato, que esquecemos quando optamos usar primordialmente cores neutras e o branco neve. Você usa com desejo de acertar. Tá, até aí tudo bem. Tá em todo lugar, todo mundo usa, é chique, vai ficar lindo. E ainda não sofreu o risco de enjoar. Ó, que coisa perfeita! Mas lembre-se de uma coisa: se você enjoar, depois de 3, 10 anos, significa que você se permitiu viver aquela sua fase. Lembra do depoimento lá em cima? E também se permitiu fechar o ciclo dessa fase. Você evoluiu. E essa está pronta, sabe, para a próxima fase, com coragem para enfrentá-la. Mas se você tem medo de enjoar, você só reforça dentro de você o medo paralisador de evoluir. E dessa forma, você deixa os ciclos, sua evolução e a sua vida estagnados. Bom, o erro 4, Punk, né? Então, pensando aí, gente, me fala aqui nos comentários o que vocês estão achando. Bom, o erro 4. Uso de iluminação branca porque clareia mais. Existe um mito que luz branca clareia mais. Na verdade, é puro mito, tá? A massa de luz que sai de uma luminária do mesmo modelo, com luz amarelada ou com luz esbranquiçada, são equivalentes. Às vezes, uma diferença insignificante. O que acontece, na verdade, é como elas são percebidas pelo cérebro, deixando ele mais relaxado ou deixando ele mais em alerta. Porque eu realmente não aconselho o uso contínuo de luz branca. Já disse ali em cima, no quarto branco do BBB, né? Mas vamos reforçar aqui e explicar exatamente porque disso, que afinal de contas a gente está exatamente no aulão, né? Num evento. A iluminação branca, extremamente fria, tá? Tecnicamente chamada de 5 a 6.000 K ou Kelvin, ela remete o cérebro ao horário de 5h30, 6h30 da manhã, em média, tá? Depende de país para país, local para local. Por quê? Porque quando o sol tem uma coloração de luz semelhante. Por isso que o cérebro coordena o seu relógio biológico, que a gente chama de ciclo circadiano, tá? E que é um regularizador de como vai funcionar todos os seus órgãos, e ele é regularizado pela iluminação, para receber mais cortisol, diminuir a sua melatonina, o hormônio do sono, para ficar mais em alerta. Agora, imagina ter isso em toda a casa. Que seja só no seu quarto. O ciclo circadiano é o período de 24 horas em que o nosso relógio biológico interno mantém as atividades e os processos biológicos do corpo, como o metabolismo, o sono. Isso tudo é gerenciado pela exposição às diferentes luzes ao longo do dia. Presta atenção no que eu estou falando. Então, tá vendo aqui nessa foto? Aqui, por volta de 1h da manhã, vai ser irrigado, vai ter toda a concentração de renovação do seu fígado, então vai ser concentrada os esforços para ele, depois vai ser para o pulmão, intestino grosso, e mais ou menos nesses horários, tá, aproximadamente, e aí o que eu quero te falar aqui, esses horários, porque mais ou menos esses horários, por causa da claridade. Então, ele é regularizado pela claridade. Pode ser que seja um dia mais cinza e que, em virtude disso, fique um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas ele vai ter mais ou menos esses horários. Olha isso, gente. Aí vocês querem ficar palhaçada de colocar tudo branco, frio? Não. Tá.
ele é regularizado pela luz do sol, mas ele pode ser enganado, tá? Pela luz artificial. Até fiz um post recentemente falando sobre isso, tá? E a chance de você ter, por exemplo, quando você coloca luz branca, uma noite de sono boa, sem depender de remédio, claro, vai ser mínima. A falta de sono de qualidade começa a desencadear uma série de doenças. Baixa a imunidade, gera esquecimentos, enfim. Pode ser que a iluminação errada da sua casa esteja gerando doenças físicas e até mentais, como é o caso na escola nos Estados Unidos, que uma das salas tinha todos os alunos, as crianças enlouquecidas, a gente gritando, chorando, brigando, e resolveram pré-diagnosticar as crianças com TDAH, que é hiperatividade, tá? Essa sala não não estava consciente que a luz dela era toda branco fria, 6.000 K. E que, além de prejudicar o sono, causava também excesso de cortisol ao longo do dia. Ou seja, essas crianças elas estavam estressadas, elas não tinham TDAH, elas estavam estressadas, mais irritadas, mais nervosas. E aí o diretor, depois de ouvir uma segunda opinião sobre o pré-diagnóstico das crianças, resolveu mudar a iluminação da sala. E o resultado foi este daqui, deixa eu ver por aqui. Resultado. Ai, não sei se vai sair o som, mas dá para vocês enxergarem. Acho que dá para vocês enxergarem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Olha isso aqui. Câmeras foram usadas numa sala comum de primeira série, onde várias crianças hiperativas são notadas, especialmente um menino em primeiro plano. Ok. Ó, isso daí elas estavam com a luz. 90 dias após as lâmpadas fluorescentes brancas comuns serem trocadas por novas de espectro total com proteção contra a radiação, houve uma melhora notável, e o menino extremamente hiperativo se mudou voluntariamente para a primeira fileira. Ele levanta a mão para participar e agora está no quadro negro envolvido nas atividades da sala. Para vocês verem como isso pode Antes da nova iluminação, esse menino tinha sérias dificuldades de aprendizagem. Nosso comportamento. Outro exemplo clássico é a McDonald's, que até a década de 2000, a McDonald's ela tinha toda a iluminação dela, né? E aí, como que iria justificar os preços altos da McDonald's, já que as pessoas não ficavam mais sentadas muito tempo lá, né? Então, como justificar? E aí, precisava que... Deixa eu pagar aqui. Bom, e aí, o que que acontece? Então, para que as pessoas ficassem mais tempo dentro da McDonald's, para poder aproveitar mais, a primeira coisa que eles mudaram a partir do ano 2000 foi a iluminação, para ficar uma iluminação mais quente, né? E, consequentemente, logo depois, mudou também a parte de mobiliário e também as cores. Tá? Talvez você esteja ouvindo esses exemplos do que costuma dar errado e você até tenha se identificado. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Quem nunca cometeu eu, pelo menos um destes erros, que atira a primeira pedra, não é mesmo? A verdade é que quase todas nós fomos ensinadas a agir assim, buscando a casa perfeita, copiando tendências, guardando coisas que não falam mais conosco, tá? Copiando decorações de outras pessoas. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente? Que é possível transformar a sua casa, começando do jeito que você está hoje, e finalmente criando um lar que cuida de você. Agora que você já entendeu quais são os primeiros erros, os principais erros, talvez você tenha ouvido que esses exemplos do que costuma dar errado, e você tem até se identificado, e tá tudo bem, gente. Quem nunca cometeu pelo menos um destes erros, que atira a primeira pedra, não é mesmo? A verdade é que quase todas nós fomos ensinadas a agir assim, tá? Buscando a casa perfeita, copiando tendências, guardando coisas que não falam mais conosco, copiando decorações de outras pessoas.
Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente, que é possível transformar a sua casa, começando do jeito que você está hoje, e finalmente criando um lar que cuida de você? Agora que você já entendeu quais são os principais erros e por que eles te afastam da casa que acolhe de verdade, talvez você esteja perguntando: ah, Karina, mas qual é o caminho certo? O que eu preciso fazer para realmente transformar o meu lar em um refúgio de autocuidado e equilíbrio emocional? E é aí que entre os pilares do método que eu desenvolvi e que são verdadeiro segredo para chegar na casa que cuida. Não adianta só evitar os erros, é preciso saber exatamente o que priorizar, o que olhar e por quê. Agora eu vou te mostrar um a um os fundamentos que você precisa dominar para finalmente viver essa transformação. Pilares que estão validados pela ciência, pela minha experiência e pelos resultados das mulheres que já passaram por esse processo. Bora, juntas, descobrir o que cada um deles pode gerar de transformação na sua vida? Porque chega de caos. Bom, os pilares, aqui eu queria mostrar até uma questão que é muito interessante também, que eu apliquei ao Wellness Design, que é uma casa cor, onde eu fiz pela primeira vez, tinha uma mulher fazendo o espaço da garagem. E esse espaço da garagem, gente, era bem interessante porque eu fiz um compilado de várias coisas que homens, em geral, gostam de várias idades. Então, eu coloquei desde bebida, cerveja, né? Aqui embaixo a gente tinha um elevador de carro, então o carro chegava do lado aqui da cama, né? Subia, e quando ele subia, embaixo tinha uma espécie de uma oficina, tá? E aqui na sala tinha a questão do game, tá? O boxe. E era muito engraçado que, assim, os homens que iam lá, eles falavam assim, nossa, o cara que fez isso aqui deve ser mó garanhão. Eu disse assim, muito prazer, garanhão, meu nome é Karina. E aí era muito engraçado que as pessoas ficavam meio que chocadas. Assim, nossa, mas como que você conseguiu fazer uma leitura tão fidedigna dos homens? E é isso, é você realmente ver o que importa e o que é fundamental para eles. O mapa da transformação, gente, começa com autoconhecimento, tá? Entendendo a sua essência e o que você realmente precisa no seu lar para aumentar e o empoderamento dessa essência. O 2 é o Wellness Design, para aplicar os princípios de bem-estar baseados em ciência. O 3 é a transformação prática, tá? Implemente mudanças sem reformas em casa. O 4, iluminação que cura. Desfrute do seu novo refúgio e da reconexão com você mesmo. E, por último, o acolhimento, para você se sentir acolhida em todos os sentidos. Bom, agora eu vou explicar para vocês, tá, os 5 pilares transformadores, tá? Na Essência Viva, a gente traga a natureza para dentro e sinta a energia vital circular em cada canto da sua casa. Nas cores emocionais, descubra as tonalidades que acalmam, energizam e conectam você com as suas emoções mais autênticas. Na luz que cura, aprenda a usar a iluminação natural e artificial para regularizar seu humor e seu bem-estar diário. E o espaço acolhedor? Organize os ambientes que abraçam você e fortalecem os laços familiares com simplicidade e afeto. E, por último, sensorialidade cognitiva. É a arte de planejar um ambiente que conversa diretamente com os seus sentidos. E é através deles, o seu cérebro. Bom, o que cada pilar gera na sua vida? Vai gerar autoestima mais elevada, o pertencimento, conforto emocional, energia renovada, laços familiares fortalecidos, porque as pessoas passam a conversar mais. O que é o pilar pilar essência viva? Que é o pilar da essência viva?
Ele é um instrumento onde vamos descobrir a importância e extensão do Wellness Design e como ele pode ajudar você a ter essa consciência. Qual é a sua essência? Este pilar é um dispositivo de autoconhecimento, onde você elenca o que é importante, reconhece sua personalidade e assume os seus desejos, sem medo de reprovação. Construir ambientes que remetem à sua história, personaliza e cria desejos, sem sentir e seguir, sem sentir necessidade de seguir padrões, sabe, de revista. Porque o pilar da essência viva é importante. Bom, eu acredito que até aqui você já entendeu quanto que a sua casa expressa quem você é. Ela se torna uma fonte diária de autoestima, pertencimento, segurança emocional, certo? Mas, muitas vezes, é difícil a gente manter esses 3 elementos no alto. Passamos por tantos problemas ao longo do dia, com filho, marido, esposa, com os pais, com as amigas, no trabalho. E no meio deste tanto problema, para resolver diariamente, ainda temos que ficar bonitas, arrumadas, cheirosas, maquiadas, jovens e com shape em dia. Mesmo que a gente queira, fica meio que sem tempo, até para chorar, não é verdade? Ainda bem que tiramos um dia na semana só para a gente. Fazemos terapia, massagem para relaxar, meditamos, temos nossa melhor amiga a postos para nos ouvir, como se isso fosse verdade, uma realidade para todas nós, né? Isso seria ótimo. Mas mesmo que tivéssemos, e quando estamos sozinhos? Que bate aquele medo, insegurança, o que fazemos? Ou com quem podemos contar diariamente? Que não vai falhar nunca, que vai estar sempre presente, somente com a gente, não é verdade? E se não estamos bem, aonde vamos nos reconectar, nos recarregar? Em casa! A casa é o lugar que sabe das nossas lutas, dos nossos choros, das nossas vitórias, dos seus medos, das suas angústias, dos seus sonhos. Mas como que isso é possível? Vou dar um exemplo. Meu próprio quarto. Eu vim de Belém, onde tinha constantemente contato com a natureza, nas minhas corridas, além do uso frequente de cores vibrantes, tá? Já que se tratava de uma cidade quente, né, e lá combina, eu sempre estava com cores fortes, tanto nas minhas roupas quanto nos meus projetos. Quando eu cheguei em São Paulo, gente, eu me senti acuada. Teve uma situação que foi marcante, sabe? Quando eu fui no meu primeiro evento de arquitetura sozinha. Era uma loja de mobiliário minimalista. Tentei ser básica, gente, eu juro que eu tentei ser básica. Trabalhava no pretinho, mas eu coloquei um colar neon, que conversava com o estilo de um dos designers, sabe, que também fazia o mobiliário da loja. Bom, já na fila, e vi uns risinhos voltados para mim, sabe? Aí eu fui barrada, pois a atendente me olhou de cima e embaixo e achou que eu não estava adequada e não combinava com a loja. E achou conveniente nem ver o meu nome na lista. Aí eu disse assim, não, peraí, vê o meu nome na lista, peraí, é Karina Caetano, tal. Daí ela disse assim, ok, pode entrar. É assim. Bom, dentro da loja, a situação também não foi muito diferente, tá? Continuava os olhares, vizinhos, jogadores, a ponto que na metade da loja, gente, minha pressão já estava aumentando, já estava cheia de placa vermelha pelo corpo, e eu comecei a cobrir, colar com as mãos, até conseguir chegar no banheiro para poder tirá-lo, sabe? Aí lá no banheiro, eu me olhei no espelho e me fiz a seguinte pergunta: você prefere se adequar e sofrer as consequências de entrar na caixinha de novo, ou assumir quem você é? Ah, adivinha qual foi a resposta? Saí do banheiro com a cabeça erguida, com colar aqui no pescoço, mas percebi que a pressão que às vezes sofremos socialmente pode pilar da essência viva. Bom,
eu acredito que até aqui você já entendeu que quando a sua casa expressa quem você é, ela se torna fonte diária de autoestima, pertencimento, segurança emocional, certo? Mas muitas vezes é difícil a gente manter os 3 elementos lá no alto, sabe? A gente passa por tantos problemas ao longo do dia, com filho, marido, esposa, pais, com amiga, no trabalho, que no meio desse tanto de problema, ainda temos que ficar bonitas, arrumadas, cheirosas, maquiadas, jovens e com shape em dia. E mesmo que a gente queira, sabe, fica às vezes sem tempo até para chorar, não é verdade? Ainda bem que tiramos um dia na semana só pra gente. Fazemos terapia, massagem relaxante, meditamos, temos uma amiga de prontidão para ouvir as nossas mazelas, como se isso fosse uma realidade, né, para todas nós. Ah, que bom seria. Mas eu acho que mesmo assim, sabe, mesmo que a gente tivesse tudo isso, e quando a gente estivesse sozinho, que batesse aquele medo, insegurança, com quem a gente pode contar diariamente, gente? Que não vai falhar nunca. Vai estar ali sempre presente. Somente com a gente mesmo, não é verdade? E se não estamos bem, aonde nos recarregamos? Em casa. A casa é o lugar que sabe das nossas lutas, dos nossos choros, das nossas vitórias, dos seus medos. Mas como que isso é possível? Eu vou dar o exemplo do meu quarto, do meu próprio quarto. Eu vim de Belém, ou atual, tá? Eu vim de Belém, onde tinha constantemente contato com a natureza durante as minhas corridas, e além do uso frequente, assim, sabe, de cores vibrantes. Por acaso, hoje eu estou de cor vibrante. Já que se tratava de uma cidade quente, é comum isso, tá? Então, sempre estava vestida com cores vibrantes e colocava também elas no meu projeto. Aí, cheguei em São Paulo. Gente, eu me senti acuada. Mas teve uma situação que foi super marcante, sabe? Quando eu fui, pela primeira vez, num evento de arquitetura sozinha. Era uma loja de mobiliário minimalista. Imagina a pessoinha maximalista aqui. Bom, tentei ser básica, eu juro que eu tentei ser básica, trabalhada no pretinho, com um colar gigante, neon, tá? Só para dar um toque de luz. E eu coloquei ele, na verdade, porque ele conversava muito com o estilo de um dos designers do mobiliário da loja, né? Bom, já na fila, gente, rolou já risinhos voltados para mim. Fui barrada, a moça me olhou de cima e embaixo, assim, achou que eu não pertencia àquele padrão da loja e achou conveniente me barrar sem ver meu nome na lista. Aí eu insisti, eu disse assim, não, dá uma olhada aí, Karina Caetano. Aí foi quando ela disse assim, pode passar. Bom, dentro da loja, a situação não foi muito diferente, não, tá? Continuaram os olhares, os risinhos, os jogadores, a ponto que eu estava tão nervosa, tão constrangida, sabe? Com a lágrima bem aqui, que eu estava já tampando o colar, correndo para o banheiro para poder tirá-lo lá assim que chegasse. Bom, já no banheiro, eu me olhei no espelho e eu perguntei, Karina, é sério que você prefere entrar na caixinha e seguir os padrões para o pessoal não te julgar aqui e entrar na depressão de novo? Ou você prefere assumir quem você é? E adivinha? Saí empoderada, cabeça erguida, com colar chamativo no pescoço, tá? Só que aí eu percebi uma coisa interessante, que a pressão que às vezes sofremos socialmente pode nos moldar em uma questão, ó, de piscar de olhos, e muitas vezes por uma besteira. Por isso que resolvi colocar plantas, pássaros, estampas, sabe, nos 3 ambientes que se tornaram meu mundo em casa, para que eu não esqueça quem eu sou, qual a minha raiz, qual a minha história. Isso é empoderamento. Não foi à toa que eu coloquei essa foto aqui para vocês. Isso aqui foi uma última mostra que eu fiz em Belém, antes de me mudar para São Paulo, e tem uma coisa em Belém, que como é muito marginalizado pelo resto do país, né, as pessoas de lá não gostam de serem correlacionadas com índios, né, que é como se fosse um xingamento pejorativo para a maioria. Só que todos nós, brasileiros, somos, bem ou mal,
descendentes de índio. E aí eu fui fazer um lavado, deixei ele com todos os acabamentos muito sofisticados, só que a posição era super pequenininho, tá? Então, a posição que você ficava para você lavar as mãos, tá? Na frente do espelho, a sua cabeça, ela era emoldurada pelo cocá que estava colado no espelho. E aí, as pessoas, quando elas olhavam, elas levavam um impacto, assim, sabe? Como que dissessem, não tem medo, tá tudo bem se você também for índio, você for descendente de índio, todos nós somos. E aí as pessoas se emocionavam, então as pessoas saíam do banheiro, gente, chorando, fizeram altos comentários na internet nessa época. E aí, para ver, né? Então, é questão de você realmente se empoderar. Com a sua história, com a sua essência, com quem você é, né? Bom, tem outro pilar aqui. O pilar do design de replanejamento emocional e bem-estar. Bom, esse aqui vai virar seus preconceitos de cabeça para baixo, eu te garanto, tá? Bom, aqui vamos entender como vamos conectar a casa conosco. E vamos usar a ferramenta e aprender a ferramenta do PNL, Programação Neurolinguística, voltada para o design e a decoração. O conjunto dos fundamentos da PNL é para gerar de maneira intencional estímulos para o bem-estar, para a energia, para o equilíbrio emocional, para as mudanças de comportamento, para os estímulos, para a sexualidade, para o foco, para o relaxamento, em cada ambiente. Por que utilizar esse fundamento? Bom, a PNL, quando aplicada ao design, ela ensina a entender comportamentos ruins, repetitivos, nocivos da gente. Então, ela consegue identificar padrões mentais e reconhecer pegadinhas que dificultam, sabe, a autoleitura emocional, sem interferência social. É possível aprender a interpretar sinais sutis de comportamento e de escolhas, desde as suas vestimentas até chegar na sua casa. Passando, é claro, por comportamentos, medos, cobranças. Tudo isso para entender o porquê você escolheu e viveu na sua casa como está hoje. E o que será preciso reprogramar para a sua casa para que ela te ajude e melhore esses padrões. Vou explicar, por exemplo, para ficar mais fácil, eu vou exemplificar, tá? Sabe aquela minha cliente que veio pedir a casa no estilo clássico? Ela disse que escolheu esse estilo porque achava chique. Mas o que ela queria, na verdade, era sofisticação, exuberância, talvez um pouco de ostentação e principalmente a afirmação de que tinha vencido a vida. Mas não queria os outros componentes desse estilo, como a rigidez, a simetria, o conservadorismo. Quando ela respondeu o raio-x emocional, ela viu que poderíamos usar o estilo eclético, sabe? Com alguns elementos clássicos, ou, quem sabe, um ambiente todo clássico, que foi o caso do quarto dela. Bom, o terceiro pilar, o fundamento da psicologia das cores emocionais. Ai, gente, amo este pilar. Cores ativam áreas diferentes do cérebro, influenciando humor, foco, qualidade do sono, estado de euforia, de tristeza, relaxamento ou de energia. Elas vão além da forma simplista que vemos rotineiramente na internet, como, por exemplo, o azul. O azul acalma, traz tranquilidade, é bom para dormir. Até que você já está careca de saber, certo? O que provavelmente você não sabe é que o tom de azul marinho traz segurança e confiabilidade, mas pode distanciar as pessoas, pois pode parecer superior demais. Ou que o azul, em praticamente todos os tons, ativa o córtex pré-frontal do seu cérebro, parte do cérebro, conhecida como cérebro humano, que é da razão. E com isso, ele sendo ativado pela cor azul, faz diminuir ansiedade, estresse, nos ajuda a raciocinar melhor sobre soluções de problemas do dia a dia, e que, de forma geral, é maravilhoso.
todos os benefícios que a cor azul gera dentro de nós, mas, como nem tudo são flores, dependendo do grau e intensidade da sua depressão, ele pode ser um incentivador para que você tome atitudes sem volta. Bom, provavelmente isso você não sabia. Não é à toa que o famoso filme, desenho da Disney, Divertidamente, o sentimento de tristeza é a cor azul. Assim como o ritmo musical melancólico, que tem o nome blues, azul em inglês. As cores podem estimular e enaltecer suas qualidades e diminuir os efeitos dos seus defeitos, quando aplicadas de forma personalizada. Um exemplo é o uso das cores dentro de casa, quando a gente usa, por exemplo, o preto. Sei que isso é um grande tabu, tá? E que a maioria das pessoas vão falar, Deus me livre, tá? Principalmente as mulheres. Mas, na verdade, a grande maioria das pessoas nunca estiveram em um quarto preto, por exemplo. Quando vivem essa experiência, elas percebem que não tem nada de macabro ou fúnebre, sabe? Muito pelo contrário, o preto, ele ativa a amígdala lá do cérebro, tá? Como se fosse essa parte mais reativa, sabe, do nosso cérebro. Também conhecida como cérebro animal. Bom, por isso que a cor preta, ela regula o nosso comportamento sexual, a nossa agressividade, nosso medo e a nossa memória emocional. Culturalmente, tá, significa até coisas opostas, como o luto, fúnebre, trevas, e, por outro lado, também é mistério, superioridade e nobreza. Eu acho que fica mais fácil quando a gente explica e dá exemplo. Eu tive uma vez um casal de clientes, a esposa queria muito o quarto deles, tipo spa, e predominantemente branco, tá? O cliente não estava muito feliz com isso, não. Aí eu resolvi levá-los a uma amostra de decoração que, coincidentemente, tinha um quarto tipo spa, branco, bege, madeira clara, e um outro predominantemente preto. Aí eu filmei a reação dos dois quando entraram em ambos os quartos. Ao fim, sentamos e eu perguntei para eles, e aí, qual que vocês gostaram mais? Ela, de imediato, já foi falando, o quarto branco é lindo. E eu falei que tinha filmado eles quando entraram no quarto. E aí ela estava toda sorridente. Ai, é isso, tal. E ele, só assim. Bom, aí, em seguida, eu perguntei, e o que vocês acharam do quarto preto? Ambos se olharam e ela respondeu, prefiro o branco. Bom, eu mostrei a reação deles no quarto preto. Ela, mordendo os lábios, e ele, com um sorrisinho sacana, sabe? Levantando a sobrancelha. Bom, nessa hora, ambos ficaram corados. E eu ri muito. E eu falei, olha, não quero nem saber o que está passando pela cabeça de vocês, tá? Só queria saber qual a reação que vocês querem ter todos os dias quando chegar em casa. Aí ambos se olharam, riram alto e responderam, quarto preto. Pois é, realmente a arte das cores me encanta. Então não é só sobre o que você vê, como você sente. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Bom, aqui fala, a relação entre cores e emoções é mais profunda do que parece. Estudos de psicologia e neurociência mostram que certos tons estão diretamente associados à tristeza e podem até influenciar o humor diário. E qual a cor mais associada à tristeza? Pesquisas indicam a cor azul. Olha que louco. E ao mesmo tempo, é a cor preferida por mais de 90% das pessoas do mundo. O quarto pilar, iluminação que cura. Bom, a iluminação adequada sincroniza o relógio biológico, tá? Reduz a ansiedade, melhora o sono, regulariza os hormônios, melhora o humor, ajuda na saúde dos órgãos, como a gente já viu, ajuda com o desenvolvimento cognitivo, melhora a produção dos hormônios da felicidade, a dopamina, a serotonina, enfim. Este é um estudo da luz como ferramenta de bem-estar, incluindo tipos de lâmpada, temperaturas de cor, luminárias, efeitos no cérebro, no humor, no sono e no comportamento.
Para questões da saúde, gente, provavelmente é o fundamento mais importante do wellness design. Dessa vez, o exemplo é o meu apartamento na época da depressão. Como já falamos antes, o depressivo rotineiramente quer ficar no quarto, na cama, no escuro. Inclusive, deram um exemplo aqui nos comentários, né? Exato. A depressão, queremos um grau de isolamento que inclui até um mínimo contato com o mundo exterior, como a iluminação do sol. E este foi o primeiro passo e o primeiro teste que apliquei em mim. Só o fato de essa luz ajudar a produzir a dopamina, a serotonina, ambos os hormônios do bem-estar. A dopamina, ela é ligada ao humor, à motivação, à memória. E a serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, por aí você tira, tá? É ligada ao humor, ao sono, à ansiedade, à libido, à memória, à atenção. Bom, só de gerar esses 2 hormônios já melhora a qualidade de vida da pessoa que está doente, né? Quinto pilar, sensorialidade cognitiva. Tá? É a arte de planejar um ambiente que conversa diretamente com o seu sentido e através deles com o seu cérebro. É quando o espaço ele deixa de ser um cenário e passa a ser um estímulo ativo do equilíbrio emocional, do foco, da calma, criatividade e do bem-estar. Quando aplicamos esse conceito dentro do wellness design, algo profundo acontece, sabe? A casa, ela começa a participar da sua cura, do seu descanso, da sua vitalidade. Quando você ativa estímulos sensoriais corretos, o cérebro, ele passa a regular emoções de forma orgânica. Isso reduz a ansiedade, irritabilidade, a sensação de sobrecarga. Um exemplo prático e aplicado no dia a dia é o uso de texturas macias em tapetes, em mantas, almofadas. Aqui mesmo, da apresentação, esse sofá é de uma cliente minha, que eu estava fazendo as fotos, e eu coloquei todo em peludo, com almofadas, inclusive, em pelúcia, né? Que realmente precisava ativar essa serotonina e a ocitocina, que é o hormônio do amor, tá? Quando esses sentidos são estimulados de forma correta, o cérebro, ele entra em um estado de atenção realmente sem esforço, sabe? Os outros usos para ativar a sensorialidade, por exemplo, é um composê, assim, sabe? Uma iluminação neutra, com cheiros de eucalipto, com tons terrosos, no espaço de trabalho. Isso cria uma base cognitiva para concentração, para estabilidade e para clareza mental. Você está vendo que uma coisa liga na outra? Enfim, cores, cheiros, luzes, toque, eles enviam sinais para o sistema biológico, como cortisol, serotonina, dopamina, ritmo circadiano. Ou seja, a casa influencia diretamente no seu humor, na sua energia, no seu sono e até na sua disposição física. Os estímulos sensoriais, eles criam rituais de autocuidado e a casa passa a cuidar de você sem esforço, ajudando você a fortalecer a sua identidade e a sua autoestima. O cérebro, ele se sente mais seguro, sabe? Quando o ambiente reflete quem você é. Tudo isso reforça para ele. Eu existo. Eu importo. Este espaço fala comigo. Voltando para os pilares da casa que cuida, temos o último pilar, o do espaço acolhedor. E o que é isso? Vamos aqui para o espaço acolhedor. Tá. Eu não coloquei na apresentação. O espaço acolhedor, a casa, ela acompanha o seu momento. Como a gente falou, que ele tem que seguir as fases. E te apoia nas mudanças da vida. Lembra o sermão sobre o medo de enjoar, de não passar de fase, não fechar ciclos? Pois é.
Esse pilar vai te ajudar com isso. Auxiliando a escolher móveis, texturas e forma de organização espacial voltados especialmente para a sensação de conforto, segurança, e integração familiar que a sua fase atual precisa. Por que esse pilar é necessário? Bom, o cérebro, ele lê texturas e layout, distribuição de móveis no espaço, e caso o cérebro, no final dessa leitura, entenda que este ambiente é aconchegante, ele te dá um prêmio de compensação, liberando hormônios de prazer e da felicidade, como dopamina e serotonina. Ainda fortalece vínculos seus com aquelas informações que você passará a ver diariamente, sabe, dentro da sua casa. Exemplo disso é o sofá confortável na sala. Quando escolhido com intenção, o tecido e a forma e o tamanho é pensado para que seja confortável na maior parte dos dias do ano. Que o toque do tecido te remeta a carinho, acolhimento, fazendo com que o seu cérebro correlacione o toque do tecido do sofá com memórias afetivas boas. Por isso é péssimo quando você coloca aquela capa horrorosa de tecido de baixa qualidade, sabe? Isso se repete para tapete, para camas, para roupa de cama, para as cadeiras e, inclusive, para as almofadas. Agora que você já conhece os pilares essenciais para transformar a sua casa e a si mesma, talvez esteja se perguntando, tá, Karina, mas como é que eu começo a aplicar tudo isso de verdade? Como que eu faço para não me perder sozinha no meio do caminho e garantir que dessa vez a transformação realmente aconteça? Se tudo que você viu fez sentido para você, eu tenho uma oferta para te fazer. Foi pensando exatamente nisso que eu criei o Casa que Cuida, um programa completo e estruturado em cada um desses pilares, para te dar o passo a passo, o acompanhamento e o suporte necessário para sair do caos e viver todos os dias a transformação que você merece. Agora eu vou te mostrar como funciona essa jornada e como você pode dar o próximo passo de forma segura, acolhida e com resultados reais. Bom, nesse programa, você irá aprender tudo o que precisa em 5 módulos, tá? O módulo 1, ele é o de boas-vindas, a casa que cuida. É o início da sua nova jornada de autocuidado. Nesse módulo, você vai perceber o acolhimento do curso. Quando pegamos na sua mão para dar esse primeiro passo, sabe? Nessa jornada de transformação. Caso você tenha alguma insegurança ou medo de começar alguma coisa sozinha. Essa jornada de autoconhecimento e autocuidado é realmente transformadora. Aqui também você irá conhecer termos técnicos da decoração e, é claro, aprender a fazer leitura de plantas para dominar as medidas que tem no seu espaço, sabe? Ninguém mais vai dizer o que cabe e o que não cabe na sua casa. Você vai saber e controlar o que pôr ou não pôr em cada cantinho, sabe, da sua casa. O módulo 2, fundamentos do wellness design. Se é para começar uma transformação, que seja feita a coisa direita, né? Então, aqui são os primeiros conceitos do universo do wellness design. Nesse módulo, você terá clareza sobre os traços da sua personalidade e do seu temperamento e como isso impacta na sua casa. É muito gostoso esse módulo, gente. E, claro, aprenderá junto qual é o estilo de decoração que faz mais sentido para você. E ainda vai aprender o impacto real do espaço e vai ter autonomia, sabe, para criar mudanças na sua casa e na sua vida. Esse módulo foi preparado, inclusive, para você que tem dúvidas sobre como os ambientes afetam as emoções e comportamentos. Aqui é babado. O módulo 3, os pilares práticos, tá? Aqui são os pilares práticos do wellness design.
ele é a base científica e emocional para transformar os ambientes. Tudo preparado de forma prática e de fácil entendimento, gente. Você vai aprender sobre iluminação, sobre cores, texturas, acabamentos e experiências sensoriais para o lar. Isso sem gastar anos em uma faculdade, tá? Veja eu, que foram 5 anos na faculdade, mais 7 especializações, tudo de forma prática e aplicável no dia a dia. Você vai aprender a usar detalhes para criar ambientes que curam e revigoram. Chega de ambientes frios, né? Cansativos, e que só aumenta a ansiedade. Isso fez parte do seu passado. Casa nova, vida nova, sabe? É tudo casa renovada. O módulo 4, escolha de materiais e decorações e de decorações. Nesse módulo, você já vai estar arrasando, gente. Mas precisa de mais um conhecimento sobre o que tem de material, de acabamento, mobiliário no mercado. E como escolher o que realmente importa para sua casa. Você terá segurança para você decidir, para você economizar e ainda criar espaços com alma. Chega de medo de errar, medo de gastar dinheiro à toa, sabe? E continuar insatisfeita. Você vai mergulhar no universo mágico do autocuidado e da beleza. E o módulo 5, a conclusão e os próximos passos. Um módulo focado na revisão e planejamento do seu novo lar. Sim, a gente vai ter exercícios. Porque não quero só que você faça o curso, sabe? Eu quero que você aplique e faça a grande transformação da sua vida. Quero que tenha clareza, motivação e uma comunidade para apoio contínuo, para tirar suas dúvidas sobre como seguir evoluindo. Está pronto para começar? Você receberá tudo isso da seguinte forma. Bom, o módulo 1, que é a apresentação do curso, será gravado, tá? E disponibilizado o acesso na hora que você comprar o curso. O módulo 2 será uma aula ao vivo, para que você possa tirar suas dúvidas, mas que também ficará gravada para assistir posteriormente, claro. Essa será realizada no dia 9/12, das 9h30 da manhã até as 12h30, e das 14 às 17. Sim, tem muita coisa para ver, né? Mas, sem dúvida, você nem sentirá o tempo passar. As datas dos demais módulos serão informados lá dentro do curso, tá? Junto com o módulo 2. Além de todo o curso, eu também preparei para essa turma alguns bônus especiais. E os bônus para essa turma são o checklist de briefing emocional, tá? Que é o poderoso raio-x emocional, tanto pessoal quanto do espaço. É um roteiro prático para você entender o que realmente importa para você e para sua casa. Isso elimina a sua falta de clareza sobre o que precisa mudar, te direcionando rapidamente para começar, sem dúvida, o medo. A comunidade Casa CQC, tá? Eu achei sensacional, gente. Um grupo exclusivo no WhatsApp só para alunas trocarem experiências e apoio. Esqueça o sentimento de solidão nessa transformação. Você terá um apoio coletivo, inspiração e novas amizades, além do network, né? Agora eu sei que você deve estar se perguntando quanto tudo isso vai custar. Então, deixa eu te explicar o valor real desse curso, antes de te mostrar como garantir a sua vaga. Ó, sem formalidade, gente, pensa aqui comigo. Quanto custa entrar em casa todos os dias e sentir que não pertence àquele espaço? Não se sentir acolhida? Quanto custa não descansar? Não se reconhecer no espelho? Sentir-se invisível? Acordar todos os dias esgotada? Quanto custa não ter um espaço só seu? Pior que isso. Quanto custa você não se reconhecer e sequer saber quem você é? Custa muito, né? Eu já sei. Eu passei por isso. A verdade é que nada disso tem preço, mas tem valor.
porque impacta a sua saúde, a sua felicidade e até as relações com quem você ama. Não é sobre gastar, é sobre investir no que realmente importa. Você, sua paz, sua saúde, seu bem-estar. E se olhássemos para o mercado e formos pesquisar algum outro curso livre, graduação ou algo nesse sentido, a gente vai encontrar cursos de UANES, design e pós-graduação, podendo chegar a 19.800. Uma faculdade de arquitetura exige anos, mensalidades altas e não aborda autocuidado feminino, podendo chegar a 300 mil o curso todo. Cursos de decorações tradicionais, que custam entre 1.997 a 36 mil, mas também não tratam de bem-estar emocional. Livros, que custam de 800 a 2.000 reais. Olhando para o preço do mercado, para as vidas que eu já transformei, para os impactos gerados pelo método, eu poderia tranquilamente, gente, te cobrar pelo programa CQC 3.000 reais. E ainda seria um valor justo, tá? Mas calma, não vai te custar os 3.000 reais. Lembra que eu te disse que a minha missão de vida era levar essa transformação ao maior número de mulheres possíveis? E uma das formas para eu conseguir fazer isso é democratizando o acesso ao autocuidado e ao bem-estar, para que o maior número de mulheres possa viver essa virada de chave. O Casa que Cuida foi criado para ser acessível e para criar impacto real. Por isso, o investimento para você ter acesso ao programa CQC é de apenas 12 vezes de 82,43. É isso mesmo. E você ainda conta com toda a garantia, acompanhamento e comunidade exclusiva para te apoiar nessa jornada. A parcela do método, que vai mudar a sua vida, é menos de R$ 85. Isso dá menos do que R$ 3 por dia, não paga nem um cafezinho na padaria. Ou seja, se você investir menos que um jantar por mês, menos que uma pizza por mês, você vai transformar a sua casa na sua principal ferramenta de autocuidado e equilíbrio emocional. E se você quiser fazer o pagamento à vista, ele vai sair por 797 à vista. As formas de pagamento disponíveis para você serão cartão de crédito, débito e Pix. Garantias. E para te dar mais segurança, para tomar essa decisão a favor de você, eu vou te oferecer uma garantia incondicional de 15 dias. Isso significa que você pode se inscrever hoje, acessar o curso, assistir as aulas. E se em até 15 dias você achar que esse programa não é para você, é só me avisar. E eu devolvo todo o seu dinheiro, sem nenhuma burocracia. Simples assim. Você não corre nenhum risco. Mas, para você ter ainda mais certeza que não vai ter nenhum risco para você, eu vou te oferecer também uma garantia condicional, que eu chamo de 15 mais 30 mais 200. Isso quer dizer que, em 15 dias, após finalizar o curso, assistir 100% do curso e aplicar todo o método e ter participado ao vivo de pelo menos uma aula de tira dúvidas, as aulas elas serão depois do módulo 2, do 3 e do 5. Se você não sentir nenhuma evolução, terá direito a uma sessão de acompanhamento individual comigo, de até 1 hora. Onde vamos elaborar um plano de ação e você terá 30 dias para aplicá-lo. Após aplicar esse plano de ação, se ainda assim sentir que nada mudou, eu devolvo todo o valor do curso, mais 200 de compensação pelo seu tempo. Ou seja, toda a responsabilidade está comigo, né? Claro que depois disso tudo, se você não tiver resultado, vou querer ter uma última conversa com você, para entender onde o método não foi eficiente para você. Ah, e tem mais. Quero te contar algo maravilhoso. Uma surpresa que eu preparei para você, que está decidida a entrar para essa turma, para mudar a sua vida agora. Para quem se inscrever hoje,
até às 23h59, eu vou disponibilizar um super bônus, uma consultoria individual. Como que é essa consultoria individual? Será uma sessão individual comigo para personalizar ainda mais o seu projeto. Não precisa ter medo de não conseguir aplicar sozinha, tá? As respostas vão ser personalizadas, com segurança e aceleração na sua transformação. Essa consultoria será individual e agendada após a conclusão do curso. Agora, a decisão está nas suas mãos. Imagina acordar em um lar que cuida de você, onde cada detalhe ele te lembra de quem você é e faz você se sentir viva de novo. Dê esse passo hoje. Clica e garanta sua vaga e venha viver essa transformação comigo. Clica no botão ou clica no botão no chat ou escaneie aqui o QR Code para garantir a sua vaga com os bônus exclusivos. O acesso à primeira aula é imediato. Meu time vai te enviar o link pelo chat. Nesse momento, as inscrições para o método Casa que Cuida estão oficialmente abertas. Agora, colorida, você tem 3 caminhos. Ignorar tudo isso que você viu hoje e viver sua vida neutra, ou continuar tentando sozinha e seguir vivendo como sempre viveu, vendo tudo em preto e branco. Ou decidir investir em você, com acompanhamento, com comunidade, garantia total, e poder viver e ver as cores que a vida tem. Se o seu coração pede mudança, venha comigo. Sua casa, sua essência e sua vida agradecem. Lembre-se, a transformação que você deseja começa aqui e agora. O lugar onde você vive pode se tornar o espaço mais poderoso de bem-estar, de reconexão e reencontro com a sua essência. Então, clica no link no chat ou leia o QR Code que está aqui na tela. Garanta sua vaga e comece sua transformação agora. Eu te vejo do lado de cá. Beijos!